Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos abordar a atividade mapa, né, meus queridos? Mapa de mecânica e resistência dos materiais, pessoal. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil de formação, pessoal. Além disso, sou professor acadêmico, dou aula em instituições de ensino superior já há um bom tempo. E com esse canal aqui, pessoal, meu intuito é ajudar vocês a passar um pouquinho dos conceitos e conhecimentos envolvendo a nossa amada e querida engenharia. Portanto, eu queria te pedir humildemente para se inscrever nesse canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, divulga com seus colegas e amigos da faculdade e de outros cursos também, porque isso me motiva e me ajuda a permanecer aqui produzindo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Bom, meus queridos, hoje a gente vai resolver e discutir sobre esse mapa. Já resolvi esse mapa com vários alunos, vários grupos de estudo ao longo do módulo. Estamos resolvendo com outros, vamos promover várias lives acerca desse mapa. Então, se você não concluiu o seu, tem interesse, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar. Meu número tá na descrição desse vídeo, tá bom, meus queridos? Bom, pessoal, esse é um mapa bem interessante, bem legal. E a primeira questão, que é a etapa 1, bom, a gente tem a seção transversal de duas vigas. Aqui, pessoal, e aqui a gente tem as dimensões da viga, dimensões essas são fornecidas em milímetros. E aí ele pede pra gente calcular, considerando os eixos em questão, y e x, calcule o momento de inércia e também o centroide de cada uma das seções transversais. Então agora, pessoal, a gente vai discutir sobre como calcular o centroide e também sobre como calcular o momento de inércia. E também vamos fazer o cálculo tanto do centroide quanto do momento de inércia, tá bom? Então fica comigo até o fim desse vídeo, eu te peço. E mais uma vez, se inscreva nesse canal, tá? E juntos a gente vai resolver essa atividade, tá bom, meus queridos? Além disso, estou ajudando não só nessa matéria, mas no mapa de fenômenos de transporte. Mapa esse que já está finalizado. Vamos promover aulas e lives desse mapa de fenômenos nesta semana. Então, precisando, me manda um WhatsApp que vai ser um prazer ajudá-lo nessa matéria e em todas as demais. Seja física, nos mapas sub, enfim, é só me contatar que vai ser um prazerzão, tá bom? Queridos, vamos lá então? Discutir então um pouquinho sobre como calcula centroide, momento de inércia? Bom, vem comigo. Bom, queridos, então, ó, como toda e qualquer aula, né, pessoal, no ensino superior, primeiro a gente tem a nossa introdução teórica. O objetivo aqui não é sair fazendo conta, porque conta quem faz é a calculadora. Como professor acadêmico, eu tenho esse compromisso de explicar toda a teoria passo a passo, porque o cálculo em si é só aplicação. O importante na vida do engenheiro é o conhecimento técnico, essa bagagem teórica, pessoal, para saber aplicar na vida prática, seja em construções, seja na parte de projetos. E é isso que a gente vai discutir agora. Bom, pessoal, então a primeira coisa é coordenadas do centroide. Como a gente faz esse cálculo? Isso é muito igual à atividade 1, pessoal, por isso eu bati muito nessa tecla. Mas vamos lá. Bom, coordenada do centroide. Então a gente tem coordenadas. Quando a gente fala de coordenada, a gente está falando de um ponto no espaço. Então a gente tem coordenada x e a coordenada y. Bom, sendo assim, pessoal, olhando agora o eixo x, como eu determino a coordenada x do centroide? Ora, é dado pelo somatório de x i vezes AI sobre a área total, ou somatório dos AI. Ou seja, o que significa x e AI? Bom, pessoal, imagina a seguinte figura. Concorda comigo que eu tenho essa seção, ok? Tá aí uma figura geométrica, e eu posso subdividi-la em dois retângulos, um retângulo azul e um retângulo amarelo, conforme eu fiz, beleza? Bom, e aí, pessoal, eu vou enumerar esses retângulos. Vou chamar o retângulo amarelo de retângulo 1, por exemplo, tá bom? E aí, pessoal, depois disso, eu preciso definir o centro, identificar o centro da minha primeira figura 1, ou seja, o centro do retângulo amarelo. E aí, olha lá, identifiquei então o centro da figura 1, representei para aquela bolinha azul. Então, aquele lá é o centro, beleza? E aí, pessoal, uma vez identificado o centro, o que a gente faz? Identifica as coordenadas do centro. Como eu faço isso? Ora, para identificar a coordenada x, eu posso traçar uma reta auxiliar, que a gente chama, né? Uma reta auxiliar vertical, e aonde cruzar o eixo x, lá embaixo, eu vou ter, nesse ponto aqui que cruzar, esse ponto vai ser a minha coordenada x do centro. Ou seja, olha lá, cruzou aqui embaixo,
Beleza, então significa que essa distância do eixo vertical, que representa a origem aqui, até o ponto em que cruzou o eixo horizontal, bom, esse segmento representa então a minha coordenada X do meu centro da figura 1. Beleza? A mesma coisa para o Y. Só que para Y eu traço uma reta auxiliar horizontal, partindo lá do centro da minha figura até cortar o eixo vertical. E aí a distância vertical vai ser então a minha coordenada Y. Então tá aqui, pessoal, as coordenadas do centro da figura 1. Então tá aqui o Y1 e o X1, tranquilo? Beleza? E quem vai ser a área 1, que é o nosso A1? Ora, vai ser a base, que é essa base aqui, vezes essa largura. Nossa, ficou horrível, ó. Vezes essa largura aqui, é um retângulo, né? Base vezes altura. Tranquilo? Bom, tranquilo. Mesma coisa a gente vai fazer para a figura 2. Olha lá, identifiquei então meu azul, retângulo azul é a figura 2, e eu faço a mesma coisa. Primeiro, qual é o passo a passo? Identificar o centro da figura. Identifiquei. Ok, e agora? Agora eu vou traçar uma reta vertical partindo do centro. Tracei, ora, identifiquei então qual é a coordenada X do centro, né? Ou do centroide local. Mais fácil imaginar como centro, né? Fica mais fácil o entendimento. Do centro da figura 2. Mesma coisa para Y, traço uma reta horizontal partindo do centro. E a distância vertical, olha lá, Y2, então assim eu tenho todas as coordenadas, tanto do centro da figura 1 como do centro da figura 2. Então quem vai ser o meu X1 e o X2? São essas distâncias. E aí, como eu calcularia o centroide de X? Ora, e esse símbolo aqui, gente, representa somatório, então é a soma. Então vai ser X1A1 mais X2A2 sobre o somatório das áreas, ou seja, A1 mais A2, entendeu? É isso. Então, isso daqui é o meu centroide, ou seja, a coordenada X do meu centroide. Pronto, é isso que a gente vai fazer lá no mapa. Mesma coisa, portanto, para Y. Beleza? Pegou aí? Tranquilo? Bom, então vamos lá para o mapa fazer, para a gente verificar na prática como funciona. Vem comigo! Bom, meus queridos, então a gente está aqui no nosso caderninho virtual e essa é a seção transversal da letra A do nosso mapa, certo? Bom, meus queridos, então a gente tem essa configuração. E agora? Bom, para ficar mais claro, pessoal, mais fácil de identificar e de prosseguir com os cálculos, eu fiz o seguinte esquema para vocês, ó. Eu enumerei as figuras e deixei cada figura de uma cor específica. Assim fica muito mais ilustrativo, concorda? Ah, gente, com essa qualidade é só aqui no canal do Professor Matheus, né? Pô, gente, muito legal, pessoal. Mais legal que isso é só ver o jogo do nosso Flamengo. Bom, beleza até aí? Então tá aqui a nossa seção transversal e a gente subdividiu ela em 3 retângulos. Bem intuitivo, né? Então a gente tem 3 retângulos. Ok. E aí a gente analisa de cara qual é a dimensão de cada retângulo. Então o verde, ele é 120 por 28. O rosa aqui também é 28, mesma base, 120. E o amarelo, ele tem 180 de altura. E a base do amarelo, que esse segmento aqui é quanto? Ora, tudo é 120. Então esse segmento aqui é 120 menos 46 menos 46, concorda? Tranquilo, né? Se a gente pegar a calculadora, olha lá, é 120 menos 46 menos 46. Concluo que esse segmento aqui também é de quanto? Essa distância? De 28, beleza? Então o amarelo, o retângulo amarelo, né, ele tem base 28 e altura 180. Tranquilo? Bom, primeira coisa é essa, né, pessoal? É identificar as dimensões de cada uma das figuras. Beleza? Foi? Pegou? Bom, meus queridos, feito isso, pessoal, agora a gente vai criar a nossa tabelinha, na qual a gente vai nos referenciar. Como assim? Nessa tabela a gente vai colocar qual é o valor da coordenada x, y do centro de cada figura, qual é a área de cada figura e assim sucessivamente, tá bom? Para facilitar o nosso cálculo. Como eu faço isso? Simples. Já separei aqui pra gente, ó. Então vai ficar o seguinte, ó. Então aqui, ó, vai ser essa coluna aqui. A gente vai colocar qual é a nossa figura. Aqui vai ser a coordenada x do centro de cada retângulo, coordenada y do centro de cada retângulo. Aqui a gente vai colocar a área de cada retângulo. E aí, pessoal, depois a gente vai fazer
aquele produto. Qual produto? Coordenada x do retângulo em questão vezes a área, né, do retângulo em questão. Mesma coisa, só que agora para a coordenada y vezes a área do retângulo em questão. Tranquilo? Então, a gente tem figura 1, figura 2, figura 3. Tranquilo. Então, ó, vamos lá. Analisando a figura 1. A figura 1 é essa daqui, né? Qual é a coordenada x do centro? Então, a primeira coisa, eu identifico o centro, ele vai estar bem aqui. Qual é o centro, pessoal? Qual é a coordenada, né? Essa distância. Ora, todo o segmento, toda a base, eu sei que daqui até aqui é quanto? É 120. O centro vai estar no meio. Então, vai ser esse centro aqui, vai estar a qual distância, pessoal? Essa distância aqui, então, é 60 para cá, 60 para cá. Então, a distância da origem aqui é 60, beleza? Então, isso aqui é 60. Bom, além disso, pessoal, ainda no retângulo 1, qual é a coordenada y desse centro? Que é essa altura aqui, ó. Essa altura, ora, é a metade disso aqui, né? Tudo é 28, a metade é 14. Tranquilo? Bom, pessoal, qual vai ser a área da figura 1? Ora, a área é base vezes a altura. Qual é a base? É tudo aqui, né? Que é 120. Então, vai ficar 120 vezes a altura, que é 28. Vai dar quanto? 120. Opa! 120 vezes 28. Que dá 3,360. 3,360. Beleza? Agora a gente vai para a figura 2. Bom, a figura 2. Qual é o xy? Ora, o centro está aqui. Bom, repara que ela é simétrica com relação a esse de cima. Como assim, professor? Ora, eu sei que o centro está por aqui. Bom, qual é a metade dessa base dela? Ora, a metade, bom, vai ser o quê? A base toda é 28, então a metade é 14. Então, ó, esse segmento aqui é 14, beleza? Esse segmentinho aqui. Só que a gente está falando de coordenada x. Então, ó, eu tenho que traçar a reta até tocar o eixo horizontal. Tocou. Eu sei que esse pedacinho aqui é 14. Então, para atingir aqui a origem, que é esse eixo vertical, vai ficar 14 mais 46. Então, todo esse segmento aqui é 14 mais 46. E isso aqui é igual a 60. Então, isso daqui é 60. Qual vai ser a altura y desse centro? Ora, é simples, né? Eu sei que esse retângulo amarelo ele tem 180 de altura. Então, a metade, isso aqui que é a metade, é quanto, pessoal? Essa metade é 90. Só que meu eixo, a origem está aqui embaixo. Então, vai ser esse 90 mais esse segmento aqui, que é 28. Então, é 90 mais 28. Isso aqui dá 118, né, pessoal? Bom, sendo assim, então, isso daqui é 118, beleza? Bom, agora a gente vai para, calcular a área, né? Perdão, esqueci. Bom, a área é simples, né? É base vezes a altura. A base é 28, a altura é 180. Então, 28 vezes 180. Então, aqui vai ficar 28 vezes... 180, Matheus. É igual a 28 vezes 180, que dá 50/40. Beleza? E agora na figura 3, para finalizar, bom, qual vai ser a coordenada x do centroide? Do centro, perdão, da figura 3. Ora, o centro está bem aqui. Então, o x é só a metade, que é 60. Como a figura 3 está encostadinha aqui no eixo, então, ó, se eu traço aqui, ó, a vertical, vai bater bem aqui. Então, é o próprio 60, né? Então, aqui é 60, que é o xy, 60. Então, 60. E o yi, ora, é toda essa altura referente ao centro da figura 2. Opa, gente, apaguei sem querer. Bom, a figura 2 é essa figura em verde, certo? Bom, então, ó, o centro dela tá aqui. Então, ó, qual vai ser essa altura? Ora, é tudo isso daqui, até chegar aqui embaixo. Então, vai ser esse segmento aqui, que é o 28, mais todo esse segmento aqui, que é o 180, né? Tá aqui. E mais quem? A metade desse daqui, que é 14.
Então é 14 mais 180 mais 28, entendeu a ideia? E aí, ó, se a gente pegar é 14 mais 180 mais 28, que dá 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, esse daqui, pessoal, é a coordenada YI da minha figura 3. Qual vai ser a área da figura 3? Ora, é base vezes altura, 120 vezes 28. Então, aqui vai ficar 120 vezes 28. Isso é quanto, hein? Vou fazer a conta. 120 vezes 28 dá 3360. Então, é 3360. Beleza? Bom, e agora? Agora a gente vai continuar a nossa tabela. XI vezes AI. Bom, então eu vou pegar o XI vezes a área de cada um. Então vai ficar 3360, que é o... na verdade é XI, né? Então vou fazer na ordem. Então vai ficar figura 1, que é essa linha aqui. Então, qual é o XI dele? 60. Então vai ficar 60 vezes a área da figura 1, que é 3360. 3360. Isso é igual a 60 vezes 3360 é 201.600, né? 201.600, tá aqui, ó. 201.600. Mesma coisa para a figura 2. XI, que é 60, vezes a área da figura 2, que é 5040. Então, é 60 vezes 5.040. Então, isso aqui é igual a 60 vezes 5.040 dá 302.400. Então, é 302.400. E por último, XI vezes AI para a figura 3. Então, é 60 vezes 3360. Então, é 60 vezes 3360, que é a mesma coisa da figura 1, que deu 201.600. Conferindo, 60 vezes 3360, 201.600. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para YI. Então, para a figura 1 eu tenho qual Y1? É 14. Então, vai ficar 14 vezes a área 1, que é 3360. Então, é 14 vezes 3360, que dá 47.040. 47.040. Mesma coisa para figura 2, 118 vezes área 2, que é 5.040. Isso tudo é 118 vezes 5.040, que dá 594.720. Beleza? E por último a figura 3. O Y, que é 222 vezes a área, que é 3360. Isso tudo é igual a 222 vezes 3360, que dá 745.920. Beleza? Pegou a ideia? Tranquilo? Foi, né, gente? Beleza até aí? Bom, pessoal, agora com esses dados, a gente pode fazer o quê, pessoal? Calcular o somatório. Como assim? Bom, a gente fazer o somatório. Como assim, professor? Bom, a gente vai calcular a área total. Qual é a área total? É a soma desse rapaz com esse rapaz com esse rapaz. Vamos lá, então, calcular? 3360 mais 5040 mais 3360, que dá 11.760. 11.760. Agora, a gente fazer o somatório desse cara, que é esse rapaz, mais esse rapaz, mais esse rapaz. Que é 201.600 mais 302.400 mais 201.600. Deu 705.600. Então, 705.600. Mesma coisa para a última coluna, que é 47.040 mais 594.720 mais 745.920, que dá 1.387. 1.387. 680. Tranquilo até aí, gente? Pegou a ideia? Bom, agora com isso a gente conclui o nosso exercício
de encontrar o centroide. Como a gente faz isso? Então, ó, cálculo do centroide agora, pessoal. Então, como eu vou determinar o centroide? Simples, ora. Então, ó, qual vai ser a coordenada x do centroide? Ora, o x do centroide é igual ao somatório de xi vezes AI sobre o somatório de AI. Tranquilo? Então, ó, esse rapaz aqui vai ser quanto, pessoal? Simples, né? Então, esse x do centroide é igual... Qual é o somatório de xi aí? Tá aqui, ó. A soma de todo mundo deu 705.600. Dividido por quem? Pela área total, somatório das áreas, somatório de aí, que deu 11.760. 11.760. Conclusão, bom, conclusão que o x do centroide, então, é fazer essa conta, né? Bom, fácil. 705.600 dividido por 11.760, que dá 60. Então, 60 milímetros. Então, essa é a coordenada x do nosso centroide, beleza? Bom, a gente fazer a mesma coisa agora só que para y. O y do centroide, conforme a gente viu lá no slide, é somatório de y vezes AI sobre o somatório de AI, tranquilo? Bom, então esse y do centroide é o quê? Quanto é o somatório de y e AI? Ora, é só verificar aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. 1.387.680 sobre a área total, o somatório das áreas, que é 11.760. Conclusão, o y do centroide é 1.387.680 dividido por 11.760. Bom, então isso tudo dá 118. Então, 118 é o y do centroide. Ah, meus queridos, que coisa legal! Então tá aqui o cálculo do nosso centroide. Está aí a coordenada x e y do centroide, beleza? Aí vocês podem concluir. Portanto, escrevam aí no mapa de vocês, no relatório. Portanto, centroide. Quais são as coordenadas do centroide? É 60 em x e 118 em y. Beleza? Pegou? E aí fica como, pessoal? A geometria, graficamente falando, é isso daqui, ó. Fiz o esquema para vocês, olha lá que interessante. Então, a gente tem a nossa figura e o centroide, ele está localizado aqui, bem no centro da seção, onde o y é 118, conforme a gente calculou, e o x é 60. E aqui está o ponto que representa o centroide. Beleza, pessoal? Pegou a ideia? Ah, legal, hein? Gente, entendam, com essa qualidade eu te asseguro, pessoal, vocês não vão encontrar por aí alguém gravando com toda essa qualidade, produzindo material, passo a passo, bem ilustrativo. É só aqui, pessoal, dá um baita trabalho para produzir tudo, toda a parte gráfica no Photoshop, nossa, muito difícil. Então eu peço humildemente para que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque me ajuda demais, do fundo do coração, pessoal. Bom, meus queridos, e agora? Bom, voltando então, a gente calculou o nosso centroide, está feito, a gente já sabe, cálculo realizado. Agora falta o momento de inércia. Então a gente vai falar agora sobre o momento de inércia. Vamos lá então? Vem comigo. Bom, meus queridos, falando sobre o momento de inércia, o que acontece? Bom, como a gente faz esse cálculo? Momento de inércia, pessoal, a gente tem um momento de inércia ao longo de duas direções, ou dois eixos, eixo X e eixo Y, tá? E aí, pessoal, a gente tem dois casos. O primeiro caso, que é o caso básico, que é o nosso caso mais trivial, é aquele caso em que o eixo, a origem do eixo, ou seja, opa, o que eu fiz, pessoal? Em que o eixo está posicionado sobre o centro da figura. No meu caso aqui, a origem do meu eixo, XY, está posicionado no centro do meu retângulo. Então, esse é um caso. Quando esse é o caso em questão, o cálculo se dá da seguinte forma. Momento de inércia com relação ao eixo X, quando, mais uma vez, o sistema de eixo X e Y está posicionado no centro da minha figura, quando eu tenho essa configuração, o momento de inércia é BH3 sobre 12, famoso BH3 da engenharia. Pessoal, eu sou engenheiro civil, minha especialização é em cálculo estrutural, estrutura de concreto armado,
estruturas de aço. Pessoal, essa expressão é uma das que a gente mais usa na vida prática. Porque em todos os elementos estruturais, naturalmente tem uma inércia, pessoal. E a gente sim calcula o momento de inércia para cada elemento estrutural. Seja da laje, da viga, do pilar, não importa. A gente vai calcular. Então é muito importante essa parte. E aí, pessoal, na direção X, perdão, é BH3 sobre 12. Mas lembrando, essa expressão se e somente se o meu sistema de eixo estiver posicionado aqui, ó, na origem não, se a origem do meu sistema de eixo estiver posicionada no centro do meu retângulo, tá? Tranquilo? Bom, beleza. E quando eu quiser calcular o momento de inércia ao longo na direção Y, aí a expressão muda. Repara que B é a base e H é a altura, BH3 sobre 12. E X. Se for IY, aí muda. Olha lá que interessante, aí vai ser HBA3. H vezes B3 sobre 12. H vezes B elevado a 3 sobre 12. Então, é a altura vezes a base ao cubo elevado a 12. Então, repara que a diferença é sutil. Aqui era H elevado a 3. Agora aqui é B elevado a 3. Entendeu? É muito sutil. Então, atenção. O que tem de aluno, pessoal, que erra isso na hora da avaliação. Conforme eu disse, né, eu sou professor acadêmico. Quando eu aplico prova nas faculdades onde eu dou aula, meu Deus, é um erro que, infelizmente, pessoal, quando ele é cometido, anula a questão. Por quê? Porque todo o restante da questão vai estar errado. Todo. Não tem como dar certo. Entendeu? Então, muita atenção. Beleza? Então, é assim que a gente calcula o momento de inércia. Lembrando, quando o eixo, a origem do eixo está posicionada no centro do retângulo. Só que, concretamente, a gente pode encontrar situações diferentes. Inclusive, o nosso mapa é uma situação diferente. Quando isso não é verdade, quando a origem do eixo não está no centro da figura, aí muda a expressão. Como assim? Nesse caso, repara, a origem do eixo x, y está aqui, ó. Beleza? Só que o centro da figura está aqui. Entendeu a ideia? Então, agora não coincide a posição do centro da figura com a origem do eixo. E aí? Aí muda a expressão. Como assim? Agora, pessoal, nesse caso, o momento de inércia em relação a x vai ser dado pela seguinte expressão. A gente vai ter que usar o famoso teorema dos eixos paralelos. E aí vai ficar da seguinte forma. Eu tenho essa configuração. E aí o meu momento de inércia em relação a x vai ser... Primeiro, eu traço uma linha auxiliar horizontal passando pelo centro, que eu identifiquei da minha figura. Então, tracei. E agora? Bom, depois de traçar isso, eu vou e calculo a distância entre o meu eixo horizontal e a linha auxiliar horizontal que eu tracei, beleza? E essa distância eu chamo de dy. Por quê? Porque é uma distância vertical. Então, d de distância, y porque é a distância vertical. Entendeu a ideia? Pegou? Ó, recapitulando. Tenho lá minha figurinha. Tenho lá o centro da minha figura e tenho lá o sistema de eixos posicionado aqui. A origem do meu sistema de eixos está aqui embaixo. Nesse caso, para eu calcular o momento de inércia, a primeira coisa é determinar dy. Quem é dy? Como eu faço isso? Traço uma linha auxiliar horizontal, passando pelo centro da figura. Olha lá, tracei. Perfeito. E agora? Agora eu calculo a distância entre essa linha auxiliar até o meu eixo horizontal. Ou seja, essa... Nossa, ficou bem torto, hein? Ou seja, essa distância aqui, ó. Nossa, gente, tá horrível. Aqui, ó. Ou seja, essa distância. É porque minha mesa tá torta. Bom, pessoal, essa distância. Entendeu a ideia? Então, esse é o famoso dy. Agora, com esse valor, eu posso, enfim, calcular o momento de inércia em relação a x dessa figura, que é dado por... E x é BH3 sobre 12. Esse primeiro termo é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai acrescentar esse rapazinho aqui. Mais a área da figura vezes essa distância aqui elevada ao quadrado. Simples assim. Pegou a ideia? Então grava isso, pessoal. Isso é a base, pessoal. Todo engenheiro tem que saber disso, porque no projeto isso é clássico, pessoal. Clássico, 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 tá? Bom, pessoal, e a mesma coisa a gente faz de forma análoga para o eixo Y. Como assim? Ora, primeira coisa, identifica o centro da figura. Identifiquei. E agora? Traço uma linha auxiliar, só que antes era horizontal. Agora, a linha auxiliar é o quê? Vertical. Por quê? Porque eu estou calculando o momento de inércia em relação a Y. Então, lá, tracei uma linha auxiliar vertical passando pelo centro. Ok. Essa linha é paralela ao eixo Y. Óbvio, né? Tranquilo. E agora? Agora eu calculo a distância entre o eixo Y e a linha auxiliar. Olha lá.
Eu vou chamar essa distância, como é uma distância horizontal, certo? E eu vou chamar ela de dx, tranquilo? E aí, com isso, eu calculo o momento de inércia. Olha lá, o momento de inércia em y vai ser HB3, atenção, muda, né? Porque a gente está falando em y. Mais esse componente, que é a área da figura, vezes essa distânciazinha ao quadrado. Simples assim. Pegou a ideia? Foi? Bom, pessoal, eu sei, é muito detalhe, por isso eu faço questão de ir bem passo a passo, produzo esse material do zero, pessoal, sou sozinho, então não tenho aqui produzindo esse material, produzo cada item, demoro horas e horas, às vezes dias, então peço mais uma vez, se inscreva nesse canal, deixa seu like, me ajuda. Tranquilo, pessoal? Bom, dito isso, agora a gente vai aplicar isso lá no nosso mapa, a gente fazer no nosso mapa todos esses conceitos, vamos aplicar isso, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal. Então, vem comigo, meus queridos. Vamos lá. Bom, meus queridos, então aqui a gente está no nosso caderninho e agora nosso objetivo é calcular o momento de inércia, pessoal, tá bom? Meus queridos, então vamos lá. Ah, pessoal, eu quero fazer um alerta porque muitos alunos me relataram que tem muita gente vendendo mapa errado, alguma coisa nesse sentido, sabe? Muito golpe na internet, então muita atenção a esse fator, tá, pessoal? Muito complicado. Infelizmente, nos dias atuais, na internet, todo mundo sabe tudo, todo mundo é professor, todo mundo faz corretamente. Então, muita atenção, porque no módulo passado, vários alunos relataram que tiraram 0 no mapa. As notas, se eu não me engano, foram divulgadas essa semana. E muitos vieram pedir ajuda, porque não quiseram fechar comigo no módulo passado e tal, porque fulano A, ciclano B, ajudava por um preço muito inferior e tal, e eu sempre alertei, gente, muito cuidado, muita atenção, porque a gente está falando de trabalhos acadêmicos, de engenharia, nível superior, pessoal. Não dá para esperar que algo desse patamar, desse grau de dificuldade, pessoal, nível superior de engenharia, seja de graça ou com valores simbólicos, risórios. Não existe isso, pessoal, não existe. Então, muita atenção nesse sentido, tá? É um alerta que eu faço, pessoal, porque é muito triste o aluno passar todo o módulo estudando, aí depois deposita uma grana na mão de alguém, sabe-se lá Deus quem é, sabe-se lá Deus se essa pessoa sabe fazer de fato, se tem de fato conhecimento, e no final tem uma surpresa negativa desse gênero, pessoal. É muito complicado, é muito triste. Então, muita atenção, pessoal. Com os vídeos, pessoal, vocês têm um parâmetro, de fato, de quem é professor acadêmico, de fato, quem tem propriedade no assunto. Então fica a dica e a sugestão, tá bom? Muito cuidado, pessoal. E mais uma vez, meu número tá na descrição desse vídeo, pessoal. É só me contatar que vai ser um prazer ajudar você. Tá bom, meus queridos? Como eu sou engenheiro de profissão, então é sempre bom se referenciar com quem de fato é da área, porque tem experiência e de fato tem conhecimento, né? Bom, enfim, é só um alerta mesmo para ninguém ter surpresas negativas conforme houve e me relataram ao longo dessa última semana. Bom, meus queridos, falando agora do momento de inércia, então a gente tem essa figura, certo? Mais uma vez, a gente decompôs em 3 retângulos. Então, o que a gente vai fazer? Calcular o momento de inércia para cada um dos retângulos e depois a gente soma o momento de inércia de cada um dos retângulos e tem o momento de inércia da nossa figura completa, tá? Então, vamos lá, então? Bom, pessoal, aqui eu já decompus, então, ó, primeiro retângulo eu já decompus, tá aqui. E aí, pessoal, tá aqui então o primeiro retângulo, tá aqui as suas respectivas dimensões, tá? Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer nesse caso, primeiro é identificar o que? O centroide que a gente calculou. Então, identifiquei aqui embaixo, olha lá. Identifiquei o centroide. E aí, pessoal, eu sei que a distância do centroide até o eixo horizontal é o que? 118 milímetros. Por quê? Porque a gente calculou, é a posição do centroide, né? Lembra? Olha lá, a gente calculou que essa distância aqui é 118. Beleza, então tá aqui. Não fiz nada de novo. Só reproduzir um outro desenho, utilizando apenas o retângulo 1, para ficar mais organizado e facilitar o entendimento de vocês. Tá, e agora? Bom, agora eu tenho que identificar o centro, ou seja, o centro do meu retângulo 1 e traçar aquela linha auxiliar horizontal passando pelo centro, lembra? Olha lá, então fiz aqui embaixo. Olha lá, que legal, bem organizadinho. Tranquilo? Bom, com isso agora eu posso de fato calcular o momento de inércia.
Mas antes a gente precisa calcular quem, pessoal? O tal do dy, que é quem? A distância entre a linha horizontal auxiliar e o eixo horizontal do centroide. Ou seja, que distância é essa? A gente tem que determinar agora, então, pessoal, essa distância aqui, ó. Olha lá. Essa distância que sai lá do eixo horizontal até a linha auxiliar, que passa pelo meu centro. Então, eu preciso dessa distância, porque essa distância é quem? É o tal do dy, pessoal. E quem vai ser essa distância? Ora, repara comigo. Toda essa distância aqui, ela é 118. Então, o dy é 118 menos essa distânciazinha aqui, que é quem? Que é 28 dividido por 2, que é igual a 14. Ou seja, o dy, então, vai ser toda essa distância, que é 118 menos 14. Entendeu? Então, isso daqui é igual a 118 menos 14, que dá 104 milímetros. Então, esse é o dy. Entendeu a ideia? Peguei toda a distância, ou seja, a distância entre o eixo horizontal inicial e o eixo horizontal do centroide, ou seja, peguei a coordenada do centroide, a coordenada y, e subtraí da coordenada, perdão, da coordenada do centro da minha figura. Nada mais é do que o dy, pessoal, vou colocar a fórmula para vocês. É o y do centroide menos quem? Menos o y da figura, que no caso é o y1, porque eu estou tratando da figura 1. Então, esse dy é... Qual é o y do centroide? 118. Qual é o y da figura 1? É 14. Logo, o dy é igual a 104 milímetros. Tranquilo? Bom, com isso, agora a gente pode calcular, então, o momento de inércia em relação ao eixo x da minha figura, concorda? Bom, simples, né? Como eu faço isso? Ora, bom, meus queridos, com isso a gente pode, então, calcular o momento de inércia em relação ao eixo x da figura 1. Então, vai ficar, ó, o ix da figura 1 vai ser igual a BH3 sobre 12 mais a área da figura 1 vezes o dy referente à figura 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar como, pessoal? Simples, né? Então, esse ix1 vai ser igual a... Qual é a base? 120 vezes... Qual é o h? 28. Isso tudo elevado ao cubo dividido por 12 mais... Qual é a área 1? É 28 vezes 120. E vezes o dy1 elevado ao quadrado, que é 104 elevado ao quadrado. Tranquilo? Bom, agora é só conta, hein, pessoal? Não tem mais segredo, hein? Agora é só a calculadora. Vai ficar 28 elevado ao cubo. Dá quanto? Deu isso. Vezes 120. Opa, vou voltar aqui, né? Porque não ficou legal. 28 elevado ao cubo. Deu isso. Vezes 120. Deu isso. Dividido por 12. Vai dar 219,520. Isso aqui é 219,520 mais... Bom, pessoal, então continuando, para finalizar, a gente tem que fazer esse outro cálculo, que é 28 vezes 120 vezes 104, né? E vezes 104 novamente, porque é 104 ao quadrado. Isso vai dar 36... 34, vamos lá, com calma, né? 36, mais 341 e 760. Sendo assim, o momento de inércia da figura 1 em relação ao eixo x é esse rapazinho mais 219520, que dá 36... 561 280. Qual a unidade, pessoal, de momento de inércia é? No nosso caso, milímetros elevado a 4. Poderia ser metros, centímetros, só que no nosso caso a gente está trabalhando com milímetros. Beleza? Mas sempre o momento de inércia é potência 4, tá, pessoal? Sempre. Por quê? Vou até explicar, né? Porque é B vezes H3. Então aqui é milímetros e aqui é vezes
milímetros ao cubo. Então aqui tem mesma base, né, que é milímetros. Mesma multiplicação de mesma base, quase não sai, hein? Conserva a base e soma um expoente. Então é milímetros, 1 mais 3 dá 4. Então é milímetros elevado a 4. Bom, com isso a gente tem um momento de inércia referente à figura 1. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a figura 2. Vem comigo então, hein, meus queridos chamados engenheiros. Bom, figura 2 é essa, certo? Tem aqui as dimensões, 28, altura 180. Primeira coisa, identificar o centroide, que a gente calculou. Então tá aqui, ó, centroide identificado, tá aqui embaixo. Olha aí que legal. Então tem aqui, ó, dimensões do retângulo amarelo, determinação da posição do centroide. Ok, e agora a gente tem que identificar o centro do retângulo laranjado e traçar aquela linha auxiliar horizontal. Então olha lá, fazendo isso, olha lá que interessante. E a gente conclui aqui tem um aspecto interessante. Por quê? Porque se você analisa o Y da figura 2, ou seja, a posição vertical, na verdade a coordenada Y do centro da figura 2 é exatamente a mesma coordenada Y do centroide, é 118. Não lembro? Olha aqui, ó. Se a gente volta na nossa tabela, olha lá. Figura 2, qual é o Y dela? Olha lá, é 118. E o X? O X é 60, então é 60, 118. Só que qual é a coordenada do centroide? 60, 118. O que a gente conclui? Conclui que eles se confundem. Como assim? Que o centroide está na mesma posição do centro do retângulo amarelo. Entendeu a ideia? Então, vai ficar exatamente aqui. Perfeito? E agora a gente pode calcular, portanto, o momento de inércia. Lembrando, nesse caso, pessoal, qual é a distância dy? E aí uma observação importante que alguns alunos perguntaram e ficaram na dúvida. Nesse caso, qual é o dy? Bom, o dy nada mais é do que a distância entre o eixo horizontal do centroide, x', e a linha auxiliar horizontal. Qual é essa distância? Ela é zero. Por quê? Porque é um sobre o outro. Então não vai ter essa distância. Bom, sendo assim, qual é o momento de inércia da figura 2? É o inverso, né? Eu coloquei o x embaixo. Então o momento de inércia na direção x referente à figura 2. Ora, vai ser BH3 sobre 12 mais o A2 vezes o DY2. Então isso aqui vai ser o IX2 é igual. Qual é a base? Base é 28, a altura 180. Então é 28 vezes 180 elevado ao cubo, que é um quadrado aqui que eu havia esquecido, sobre 12. Mais, qual é a área? Bom, a área é base, que é 28, vezes a altura, que é 180. E qual o DY? O dy2 está aqui, né? É zero, que a gente já discutiu, vezes 0 ao quadrado, que é zero. Então, isso aqui é igual a ix. Evidentemente que essa parte aqui, pessoal, 0 vezes qualquer coisa é zero. Então, isso aqui anula, né? Isso aqui é mais zero, então nem precisa considerar essa parte. Então, na verdade, nesse caso, o momento de inércia da figura 2 resume-se ao primeiro termo, que vai ser igual a 180 ao cubo. Vou calcular isso. 180 ao cubo dá esse valor, vezes 28, vai me dar esse valor, e eu divido todo mundo por 12, que dá esse valor, beleza? Então deu quanto? Deu 13,608 milímetros 4. Beleza? Tranquilo até aí, meus queridos? Aqui então, momento de inércia referente à direção x da figura 2. Bom, e agora por último a gente vai fazer o mesmo cálculo para a figura 3. Vamos lá? Bom, tenho aqui minha figura 3 posicionada, tenho aqui meu eixo. Tá, primeira coisa, posicionar o centroide. Vamos lá então. Tá aqui, posicionei aqui embaixo. Tá aqui o centroide, a distância dele com relação ao eixo horizontal e tal, beleza. E agora eu tenho que identificar o centro do retângulo verde e traçar aquela linha auxiliar horizontal. Vamos fazer isso? Olha lá, fiz. Identifiquei o centro do retângulo verde, representei por esse círculozinho azul e tracei a horizontal, beleza? E agora, pessoal, bom, agora eu determino a distância dy. dy referente a
figura 3, que vai ser quem, pessoal? Ora, vai ser a distância entre o eixo x' do centroide e a linha auxiliar, ou seja, essa distância aqui, ó. Então, esse aqui é o meu famoso dy3, porque é a figura 3. Então, ó, calculando o dy aqui no cantinho, dy3 vai ser o y do centroide, então é y do centroide, menos o y da figura 3. Então, esse dy3 é igual. Qual vai ser o y do centroide? Está aqui, né? 118. Lembrando, quando a gente fala y do centroide, é a coordenada y do ponto que representa o centroide. Então, é 118 menos o y3. Não lembra? Não tem problema. A gente já fez na tabelinha. Olha lá. Lá na letra A. y3, figura 3. O y deu 222. E é 222. Bom, conclusão. O dy3 é 118 menos 222, que é menos 104. Então, essa distância aqui é menos 104 milímetros. Beleza, então a gente tem a distância d3 ou dy3. E agora? Bom, agora a gente pode calcular, então, o momento de inércia na direção x referente à figura 3. Vai ser quem? Mesma fórmula. BH3 sobre 12 mais A3 vezes o DY3. Então agora é só fazer o cálculo, meus queridos, substituir os valores. Qual é a base? Bom, a base é 120, a altura é 28, então é 120 vezes 28 ao cubo, tudo isso sobre 12, mais, qual é a área? Base vezes a altura, 120 vezes 28. E vezes, opa, tem um quadrado, sempre eu esqueço quadrado, hein? Vezes o dy ao quadrado, que é menos 104 ao quadrado. Pronto. Agora é conta, hein, pessoal? Agora é o que? Calculator in action. Vamos lá, então, hein? E agora, meus queridos, como vai ficar isso? Vamos lá. Tranquilo, hein? Mais fácil que ganhar do Vasco da Gama. Bom, 28 ao cubo vezes 120 dá quanto? Esse valor. Divide por 12 e dá 219.520. Isso que é 219.520. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? E agora, mais essa continha aqui, que é 120 vezes 28, vezes quanto? Menos 104 ao quadrado. Então, como é menos, só que está elevado ao quadrado, vai ficar mais. Então, você pode só multiplicar por 104 e por 104, dá na mesma. Isso aqui vai dar quanto? Bom, esse aí vai dar 36, 34, 17, 60. Então, é 36, que mais? 341 e 760. Conclusão, pessoal. Conclusão que o momento de inércia x da figura 3 é a soma desses caras. Então, é esse rapaz mais 219 e 520, que dá 36, 561. Então, é 36, 561, 280. A unidade, milímetros, cada 4. Tá aqui. A gente calculou, portanto, pessoal, os 3, meus queridos, eu te nessa é só aqui, pessoal, te garanto, é só aqui que vocês têm acesso a esse conteúdo de tanta qualidade, bem passo a passo, de forma bem didática. Então, se inscreva nesse canal, pessoal. E o Palmeiras não tem mundial. Bom, meus queridos, a gente calculou então os momentos de inércia, agora é só calcular o momento de inércia da seção. Vai ser como? Bom, agora a gente conclui então para tirar aquele 10 no mapa. Portanto, o ix da seção é igual a ix da figura 1 mais ix figura 2 e mais ix figura 3. Conclusão, esse ix é igual a ix da figura 1 deu, vamos voltar lá em cima. Figura 1 deu 36, 561, 280. Como eu vou esquecer, vou copiar ele lá para baixo. Então, deu 36,
561 280 mais. Bom, copiei, agora eu apago. Vamos copiar agora o ix2, tá aqui. Então vem aqui o ix2, nosso querido e amado ix2, que deu 13.608 123 e mais o ix3 que tá aqui, que é 36.561 280, beleza? Pegou até aí? Bom, agora é só fazer a conta, hein? Bom, sendo assim, a gente conclui que o nosso momento de inércia é igual a essa conta, hein? Bora lá? Bom, vamos lá. Esse momento de inércia vai ser 36.561 280 mais 13.608 123, beleza, mais 3.561 280. Então tudo isso é igual a 86, vamos lá, 86 730 560 milímetros, ou seja, 86.730.560 milímetros, meus queridos. Tá aqui então a nossa querida resposta. Esse então é o nosso momento de inércia na direção X da nossa figura da letra A. Beleza, pessoal? Bom, sendo assim, agora eu vou deixar com vocês para calcular o momento de inércia dessa mesma figura, só que na direção Y, tá bom? Como desafio. E mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida me manda um WhatsApp. Meu número tá na descrição desse vídeo e será um prazer ajudar você, tá? Bom, meus queridos, vou ficando por aqui. Realmente tentei dar meu melhor, explicar de forma bem didática esses conceitos que não são tão evidentes assim. Então, pessoal, eu peço para se inscrever nesse canal, compartilha e divulga com seus amigos aí da faculdade esse vídeo, com amigos de outras faculdades também. Estou auxiliando nessa matéria, fenômeno de transporte, todas as físicas, todas as matérias do módulo, na verdade. Então, seja qual for a matéria, se estiver com dificuldade, me manda um WhatsApp, que vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço. Hoje tem jogo do nosso Flamengo e a gente vai ganhar. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!